Olá, tudo bem? A gente vai começar a trabalhar agora a Era Vargas. E para entender a Era Vargas, você vai ter que entender o contexto histórico, quando se iniciou essa Era Vargas, que é um pós-guerra, e tudo que estava acontecendo a nível do Brasil e a nível de mundo. O crescimento do capitalismo, toda essa frente. Então, para que vocês venham compreender de forma melhor, minha sugestão é que primeiro você leia o nosso material, o nosso livro digital, que foi feito com todo carinho para vocês. Depois vocês leiam o material complementar, que a gente está com um material complementar muito interessante. Tem os vídeos e vamos embarcar nessa construção. Então, para começar, a gente vai começar nos anos 30 a 45, que era a era que Vargas teve no poder. Mas a gente vai também trabalhar, de forma geral, até os anos meados dos anos 60, a gente entender todo esse contexto aí de industrialização do Brasil, tá bom? Vamos lá. Inicialmente aconteceu a reforma de Francisco Campo, que abrangeu três elementos: o do ensino superior, em 1931, o do ensino secundário, em 1032, e o do ensino do ensino médio comercial, em 1931. Como é que aconteceu essas divisões? A gente vamos ver. Em, mil, em, mil, em 1931, houve a proposição das universidades brasileiras com o decreto de 19 de 851, que implementou o regime universitário. Também a gente, no ano após, houve o surgimento do ensino secundário a nível de Brasil, que estabeleceu o circuito seriado e a frequência obrigatória em dois ciclos, no ciclo fundamental 1 e no ciclo complementar. E com a expressão do governo federal. Começou-se a pensar no ensino para o Brasil inteiro, de forma que abrangesse o Brasil, que não era pensado antes, era muito pontual. E o ensino médio, começou-se a pensar no ensino médio comercial, na época chamado, também tinha esse nome, de ensino médio comercial. Se estabeleceu a divisão em dois ciclos. O estudante poderia se formar nos cursos de secretário, guarda de livro, administrador, e também houve a instalação do Sistema Nacional de Educação, que foi criado o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Consultivo. Outro marco importante que a gente pode ver nessa época da Era Vargas é a Constituição de 1934. Ela reafirmou a presença do Conselho Nacional de Educação e também trouxe um plano nacional de educação, como eu já na minha outra fala eu já tinha comentado com vocês. E essa aprovação já é muito importante, porque a gente vai ter uma garantia constitucional da educação e de um plano para a educação em formato que a gente em pré-formato que a gente conhece hoje, com a educação que abrangesse todo o Brasil. E também é um incentivo para a industrialização, por quê? Porque se você olhar esse contexto que estava da Era Vargas, logo após a Primeira Guerra, houve uma Guerra Fria. Então, a exportação e a importação para o Brasil era difícil, estava sofrendo crise. A gente vai ter a Bolsa de Valores de Nova York tendo uma queda, né, uma queda histórica, e tava o capitalismo chegando firme, então era preciso investir nessa educação que formasse para o setor da indústria, que estava ressurgindo, a indústria do Brasil, né, que formasse profissionais para estar atuando, e precisava de um mínimo de capacitação. Porque no Brasil, nessa época, o índice de analfabetismo é um índice muito alto.
Então, como é que esses trabalhadores iam entrar nas indústrias se eles não tinham conhecimento nenhum, pouco, né? Nenhum não, todo mundo tem um conhecimento. Que tem um conhecimento pouco, basilar. Então, como é que ele ia estar entrando nessa indústria, manuseando as máquinas? Como é que isso ia acontecer? Então, houve essa forte investimento na educação, nesse estudo. Então, vamos lá. O governo federal deveria investir 20% dos tributos na melhoria e manutenção do Sistema Nacional de Educação. Hoje, a gente vê que o investimento em educação, né? A gente investe 4 ponto alguma coisa do PIB em educação. Nessa época, se pensou em investir 20%. Se pensou, né? Digo, se pensou em investir 20%. E os municípios, 10% dos tributos. Com o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, gente, eu vou voltar a repetir uma coisa para vocês. Eu estou aqui fazendo para vocês um resumo, estou dando uma pincelada, mas é de importância que você leia esse material, porque esse meu resumo não vai completar tudo o que você necessita saber, mas nosso material vai fazer isso com certeza. Então, leia o nosso material para você estar entendendo tudo que eu estou falando aqui, tá certo? Em 1937 a 1945, com o Estado Novo, o Ministério da Educação e Saúde Pública estava a cargo de Gustavo Capanema. Aí você vai lembrar Capanema, é forma de Capanema. Então, esse Gustavo Capanema, ele estava à frente do Ministério da Educação e Saúde. E imprimiu um novo conjunto de reformas educacionais, conhecida como leis orgânicas do ensino ou reforma de Capanema. Essas reformas ditavam sobre a definição de competência entre municípios, estados e União. Começava-se a pensar a junção e a divisão de tarefas entre Estado, município e União. Feito eu estou falando. A gente tem muita coisa hoje em dia que a gente pode observar que foi frutos desse Estado Novo até hoje, entendeu? Então a gente começou a se pensar quais as competências do município, quais as competências do Estado, qual a competência da União. E entre elas, diferentes ramos de ensino e a implementação de uma rede de ensino profissionalizante. A gente também vai encontrar referência para isso que eu estou falando lá no texto de Cunha. Então, no texto de Cunha, ele vai trazer de forma mais aprofundada toda essa discussão sobre a implementação de uma rede de ensino profissional que era voltada para a formação do trabalhador. Como eu falei, a indústria e o comércio e a agricultura estavam passando por essa reformulação e precisava que os trabalhadores soubessem o mínimo. Então, houve esse pensamento. E as funções técnico-burocráticas do Estado e de liderança eram voltadas para a classe média e elite, com resquício, né, desse Brasil colônia, com resquício de tudo que a gente já vem estudando. Então, essa parte da educação profissional era voltada para essa educação trabalhadora e a parte de se pensar, a parte da elite mesmo, da parte dessa classe social mais elevada, os cargos de liderança. Foi nesse tempo que se criou o Instituto Nacional de Estudo e Estudos Pedagógicos, o INEP, que até hoje existe, né? E o Instituto Nacional do Livro. Dentre as grandes reformas acontecidas para o ensino profissionalizante, podemos destacar o ensino industrial, o ensino comercial e o ensino agrícola. Vamos pincelar um pouco sobre o ensino industrial. Você vai ver lá no nosso material que tem algumas fotos muito interessantes sobre o ensino industrial e sobre o decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro de 42.
que através do ministro Capanema, Gustavo Capanema, instituiu o ensino industrial em 2 ciclos. O primeiro ciclo é o ensino industrial básico, de 4 anos, e o segundo ciclo, de 2 anos. E, além disso, ainda tinha o ensino artesanal e o ensino de aprendizagem. Eu não vou me deter muito a falar sobre isso, porque, como eu já falei para vocês, tem nosso material que vocês vão poder fazer essa imersão. E eu aconselho que você faça. Vamos agora trabalhar um pouquinho o ensino secundário. O ensino secundário veio com a Lei Orgânica 4.244, de 9 de abril de 1942, e reformulou o ensino secundário no Brasil. O ensino passou a ser mantido em 2 ciclos, o primeiro ciclo chamado ginásio, com duração de 4 anos, e o estudo de humanidades como português, latim, francês, história e história do Brasil, história geral. E o segundo, né, voltado ao estudo das ciências naturais, matemática. 3 anos chamado de colegial, que foi dividido em 2 áreas, o clássico e o científico. Também a gente está deixando um material complementar para vocês poderem estar analisando mais sobre esse ciclo. Também tem, nessa época, o decreto comercial de ensino, né, que criou e reformulou a educação comercial no Brasil. É verdade, aí. Tinham também dividido em 2 ciclos, o primeiro ciclo chamado comércio básico e o segundo ciclo chamado comércio técnico. Comércio e propaganda na modalidade técnica, administração, contabilidade, estatística e secretariado. Então, também em 1946, com o fim do Estado Novo, institui o SENAC, Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, para suprir as demandas da formação comercial. Então, você vê que lá em 1043 se criou esse ensino comercial, e 3 anos depois, com o fim do Estado Novo, a partir desse movimento, nasceu o SENAC. Tem algumas fotos que vocês vão ver lá no nosso livro digital, que a gente recuperou em relação à memória, né, disponível da criação do SENAC, que está maravilhoso. Recomendo que vocês o vejam. O ensino primário, com o decreto 8.529, de 46, você veja que é na mesma época que nasce o SENAC. Visava regulamentar a participação da União nessa modalidade de ensino. E também a dos estados e municípios. E o funcionamento da administração. O que caberia ao Estado, o que caberia ao município, e o que caberia à União, e como também ia ser organizado esse ensino fundamental. E o ensino normal. O ensino normal no Brasil foi regulamentado pela Lei 8.530, de 46, para a formação de professores para o ensino primário. O nosso, hoje em dia, né, nosso antigo quase magistério, né, que também que existe ainda, mas está a se extinguir. Então, aí são os primórdios do nosso magistério. Você veja que parece um ciclo, né, que vai e volta, vai e volta. Quando a gente vai analisar mais profunda a nossa história. E o ensino superior também houve modificações dessa era Vargas com o decreto-lei 421, de 11 de maio de 1938. A lei colocava sobre a União a autorização de abertura de cursos superiores, bem como a fiscalização dessas instituições. E hoje também cabe também à União esse papel. Então, você veja que nessa parte não mudou. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a teoria do capital humano e a expansão da rede federal de ensino. Eu vou dar uma pausinha para a gente continuar esse estudo no próximo vídeo, ok? Então, não sai daí,
continua, lê nosso material, leia nosso material e bons estudos, ok?